Olá, eu me chamo Benjamin e esta é a parte 8 da série sobre como construir um robô humanoide. No último vídeo de número inteiro, na parte 7, a gente construiu as pernas em si, essas duas aqui. E na parte 7,5, que foi mais um complemento, eu mostrei como você pode montar exatamente essas pernas. Se você não viu ainda, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo da série ou você perdeu algum dos vídeos, é importante você voltar lá para os primeiros ou para os vídeos que você deixou de ver e assistir, porque esse projeto é um projeto que vai contínuo e você precisa saber todos os detalhes de cada uma das partes. Se você está atualizado, então agora a gente continua. No vídeo de hoje, nós vamos agora começar a construir o resto da parte do robô. Tentar construir a parte do tórax e os braços. Quando eu projetei a estrutura para essas pernas, eu já deixei preparado uma junta para o SG90. Essa junta pequena ali, que vocês podem ver no projeto 3D. Eu cheguei até a imprimir alguma versão dela, mas não estava muito satisfeito com o resultado. Então a gente tem que reprojetar talvez ela, montar e ver o que vai dar. E também a gente precisa projetar toda a estrutura para prender a placa central aqui e encontrar uma forma de deixar ela modular para que, caso você queira botar mais juntas no tórax, você consiga. Não fique preso a só as juntas que eu vou estar colocando. O projeto em si não chegou a mudar muita coisa. Para as bases do servomotor, eu simplesmente tive que fazer algumas adições de alguns furos de fixação. A principal alteração tem a ver com adicionar os furos de encaixe em volta do chifre. Isso serve para poder estar prendendo outra junta montável nessa peça. Originalmente, a gente tinha feito uma peça específica que tinha essas duas fundidas em uma só para a perna, né? Mas nesse caso eu achei melhor não fazer isso. Bem, de início a gente vai precisar estar montando essa estrutura básica aqui, que é a junta montável, assim como a gente fez lá para os braços. Ela é consideravelmente simples, o que muda é que a gente tem esse chifre de servomotor diferente. E claro, a gente precisa preparar as bases de servomotor, enfiando a porca na lock. Esse é o conjunto básico que a gente vai estar montando. Para fazer isso, você vai pegar a parte fixa, vai prender a parte montável, a que gira, que é onde vai o chifre do servomotor em si. É importante você cuidar das questões de suporte. Por exemplo, aqui a minha peça não ficou a melhor qualidade de impressão, então eu tive que limpar um pouco ali onde ficou os resquícios de suporte. Mas, em teoria, é para ser bem simples, não precisa ter tanto cuidado. E a qualidade de impressão, como vocês podem ver, no meu caso, não ficou das melhores, né? Importante também é que você vai ter que colocar o chifre do servomotor, nesse caso do SG90, e ele vai precisar estar com os furos onde você vai prender o parafuso um pouco alargados. Então você pode passar alguma broca aqui, ou talvez um formãozinho, algo assim, uma lima, seja o que for, para abrir um pouquinho o buraco. E os parafusos que vão nesses buracos são M2x5. No meu caso, eu só cortei um M2x10 em 5mm. E a última peça que a gente precisa é um parafuso M3x20, que no meu caso eu escolhi a cabeça Allen, por causa que eu achei mais prático. Para a gente começar a montar de fato, a gente vai pegar o chifre do servomotor, encaixar na parte da junta montável e começar a parafusar usando os M2 que eu falei antes. Algo que você pode precisar fazer é ter que alargar ainda mais os furos aqui do chifre do servomotor. Aí para isso você vai fazer como eu falei antes, vai pegar um formão, vai dar uma raspadinha ali em volta, vai passar uma lima, alguma coisa desse sentido para abrir mais e permitir que o parafuso entre. Aí você vai encaixar os parafusos, e um ponto que é importante cuidar é para que esses parafusos eles não saiam muito para fora e não fique um relevinho ali bem onde eles são parafusados, encaixados, porque senão isso vai ficar raspando contra o servomotor. Então quando você está parafusando, às vezes um pouco de material vai ser empurrado para fora e você pega um formão e arranca aquele pedaço de plástico. Depois de parafusar os dois, uma coisa importante de se cuidar é para que as cabeças dos parafusos não ultrapassem muito a questão do espaço aqui que foi deixado para o chifre do servomotor em si. Isso é importante por causa que quando a gente for montar outra junta montável prender aqui, precisa estar razoavelmente rente. Não precisa estar perfeito, mas o bom é ficar bem rente. Aí você vai precisar encaixar o parafuso M3x20 para fazer a junta em si, né, a dobradiça. É importante você cuidar aqui as questões de suporte também, para que fique uma junta bem limpa e não fique muito apertado, porque às vezes pode até rachar nas linhas das camadas. O aperto da dobradiça ele precisa ficar razoavelmente firme, mas nada tão apertado que você precise soltar o parafuso cada vez que for mexer na junta. E para cada braço você vai precisar 3 dessas juntas montáveis, ou seja, 6 para montar os 2 braços.
que você vai precisar fazer é encaixar a porca nylock, que é a mesma porca nylock M4 que a gente já usou para as pernas, na base do servomotor do SG90. Assim como nas pernas, nós precisamos deixar essa porca nylock bem rente na cavidade que ela tem ali. Ela precisa deixar bem retinha a parede, por causa que senão vai ficar batendo contra o servomotor. Qualquer coisa você pega uma marretinha e dá uma marreteada ali para colocar no lugar. E aqui também você vai precisar 3 para cada um dos braços. Só é importante lembrar que você vai precisar espelhar essas bases para quando for fazer o braço direito. E as peças com as quais temos que nos preocupar agora já são um pouco diferentes do que a gente viu nas pernas, que são essas peças de antebraço e braço em si, né? É a mesma peça para os dois. Você não precisa se preocupar em espelhar para os dois lados, simplesmente vai imprimir 4 delas, 2 para cada braço. A qualidade de impressão vocês podem ver que não ficou das melhores, a minha impressora não está cooperando com isso. Mas, contanto que a peça tenha rigidez, é isso que importa. A outra peça que você vai ter que imprimir é essa peça de conexão entre a bacia e o ombro. Ela serve para basicamente substituir uma das juntas que eventualmente talvez a gente tenha, assim como as peças ali de antebraço, mas que no momento eu ainda não me dei o trabalho de projetar, porque acabaria tornando o projeto mais complexo ainda, tendo mais motores. E o que a gente pretende montar nesse vídeo é esse braço aqui. No caso, esse braço aqui é o braço direito. A gente simplesmente vai estar fazendo espelhado. Tem muito mais articulação que eu gostaria de colocar nesse braço, mas por enquanto, para questões de simplicidade, eu vou deixar só esses 3 servomotores por braço. Mas essas peças, tanto a de conexão da bacia com o ombro, dos antebraços, elas vão ser substituídas eventualmente por alguma junta com o motor para dar mais articulação. Para montar o braço como um todo, a gente vai começar pegando a peça de conexão entre a bacia e o ombro e encaixando uma base de servomotor nela, usando esses 2 furos aqui. Aqui a gente vai encaixar os parafusos M4, cabeça baulada, é importante que seja cabeça baulada, M4 por 5 ou 6 aproximadamente. Você provavelmente vai precisar cortar um parafuso mais longo, então um parafuso de 10 mm, para chegar nesse comprimento. O parafuso ele tem que ser abaulado, por causa que senão o parafuso de encaixe do servomotor vai bater contra a cabeça do parafuso. E além disso, ele precisa ser desse tamanho mais curto, para que não bata com o outro parafuso, que vai ser encaixado e vai firmar o tronco inteiro do robô. E daí você vai vir com a junta montável em si e vai usar o parafuso M4x10, o padrão que a gente já estava usando, e encaixar aqui. Se você quiser, você pode não deixar o servomotor ali, encaixar ele depois, como a gente fez com as pernas. Mas como essa parte aqui é um pouco mais chatinha de montar do que nas pernas, eu achei melhor já colocar o servomotor direto. O processo para encaixar o servomotor é exatamente igual era nas pernas. A única diferença é que agora aqui o parafuso que a gente está usando é um pouco diferente, por causa que ele é o parafuso do SG90 e não o parafuso que a gente está usando para o MG995. Agora a gente vai pegar a próxima junta montável e vai encaixar aqui nessa, parafusando ela em cima de onde fica o chifre do servomotor. Nas pernas eu tinha feito uma peça específica para isso, mas era porque eu tinha um limite de espaço bem pequeno, então encaixar parafusos e a camada duplada não cabia. Aqui eu tinha mais espaço, então eu preferi não fazer uma peça específica só para isso. Novamente, os parafusos aqui eles precisam ser cortados, eles precisam ser de 5 a 6 mm mais ou menos, para não bater com o servomotor. Eu provavelmente poderia ter feito a peça um pouco mais grossa, talvez eu altere ela para adaptar com isso, mas no momento eu acho que ter que cortar não é um problema tão grande assim. É um processo meio chatinho, então por isso eu vou deixar aqui um clipe de como é que eu fiz, pelo menos usando uma serra de ferro. Talvez você queira fazer usando uma retífica ou algo assim. Logo que você terminar de cortar, independente do método, provavelmente o parafuso ainda vai estar com umas rebarbas na ponta. Então, para remover isso, pode ser interessante você pegar uma lixa, no meu caso eu usei uma lixa de 80, para estar retirando essas rebarbas e deixar bem lisinho. Encaixar a próxima junta montável é só uma questão de parafusar os 4 parafusos e deixar bem rente contra o encaixe do chifre do servomotor. Uma coisa importante é deixar essa indicação, vamos dizer, de ângulo para frente do robô, que vai estar alinhada com essa grid de parafusos da outra junta do servomotor.
Para montar o bíceps, a gente vai pegar uma dessas peças que eu tava chamando de antebraço, mas é a mesma peça que vai pro bíceps. A gente vai colocar o parafuso, que é o parafuso normal, não precisa cortar aqui, parafuso M4x10, encaixar eles, e daí a gente vai prender uma base de servo, que aqui no caso eu já me dei o trabalho de prender o servo motor, porque é um processo repetitivo, então eu não precisava mostrar na câmera. Daí, para questões de praticidade, a gente vai montar a próxima junta, que é a junta do cotovelo, antes de estar conectando o ombro em si, porque daí assim a gente consegue mover mais facilmente as peças, né? Aqui é uma questão simples de usar 4 parafusos de M4x10 e só encaixar ali, não tem muito mistério. A única questão é que você tem que deixar a parte de leitura de ângulo para fora, ou seja, alinhada aqui com os 4 parafusos do ombro. Agora a gente pode pegar esse conjunto do bíceps e prender no ombro em si, que é, como sempre, um parafuso M4x10 prendendo na porca nylock, bem simples. E para finalizar o braço, a gente simplesmente vai conectar o antebraço, que no caso eu já deixei preparado aqui, montada a peça, com a base de servomotor, tudo, porque é um processo repetitivo, né? Você simplesmente vai conectar ele aí com o parafuso M4 e prender o chifre no servomotor, bem simples. É importante que você cuide para que o chifre do servomotor fique conectado bem rente com o servomotor. A próxima parte que a gente pode montar é a parte da bacia, que serve como o cerne do robô inteiro. Essa peça é consideravelmente simples de montar, ela simplesmente é uma peça bem grande, porque ela preenche bastante da estrutura do robô. A forma de prender ela é bem simples, é com esses 4 parafusos em cada lado, que vão conectar com as juntas dos servomotores de bacia de cada uma das pernas. Algo importante de você cuidar é a questão dessas abas que tem na peça da bacia ficarem para frente. Isso é importante porque elas vão firmar a placa quando a gente encaixar ela. E é importante que você cuide para que a peça da bacia fique bem firme. Então você tem que mexer bastante e ver se não vai dar nenhum problema de ficar floxo, algo assim, e ficar sacudindo. Isso não pode acontecer. Essa peça ela é o cerne do robô inteiro. Agora a gente já pode montar os braços em si, que a gente vai prender nessas peças da bacia. É bem simples, é os 4 parafusos, você vai encaixar e é só importante você garantir que fique bem rente. Até foi engraçado porque no meu caso, um dos parafusos ele trancou quando eu estava tentando deixar rente e eu levei quase 1 hora para conseguir tirar o maldito parafuso. E em teoria, quando você tiver montado os 2 braços, o robô vai estar assim, que já está quase completo, falta só mais uma parte e a gente vai poder estar com a estrutura toda montada. A última peça estrutural que a gente precisa adicionar é a peça de peitoral. Ela vai servir para firmar e juntar tudo e ficar bem firme, além de servir como onde vai presa a placa. Ela tem 7 parafusos para encaixar, um que vai na bacia bem embaixo, na cintura, e outros 3 parafusos que vão em cada lado para firmar muito bem os ombros. Agora a última parte que a gente precisa fazer para terminar de montar a estrutura do robô é conectar a placa central, que é bem simples. Ela tem 3 parafusos, que já tem os furos na placa, e você vai encaixar eles ali. São parafusos de M3x10 que você vai estar encaixando aqui. Para encaixar esses parafusos, você talvez precise dar uma ajustada nos furos, dependendo da sua qualidade de impressão. E também dependendo de como é que você furou a placa em si, talvez possa ser necessário abrir um pouquinho mais e encaixar o parafuso. Com a placa montada, agora a única coisa que falta para a gente poder ligar o motor é conectar os cabos, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, por enquanto, dá para a gente considerar que o robô está basicamente pronto. É importante também só você cuidar que esteja limpo aqui essa encaixe do conector de shut-off. Ele pode ficar um pouco apertadinho, algo assim, então você só dá uma cuidada para que a impressão não tenha coberto. Bem, agora com isso feito, a gente já pode ver que o robô já está ficando com praticamente o formato que a gente quer. Se a qualidade de impressão da minha impressora fosse um pouco melhor, ia ficar ainda mais bonito, mas como eu sempre estou falando, a importância é que ele seja forte e resistente e consiga lidar com tudo que a gente precisa. Ser bonito é secundário. Além disso, no próximo vídeo o que a gente vai estar fazendo é plugar os cabos, organizar eles para que eles não se batam nas juntas, isso é uma questão bem importante. Com isso a gente já vai poder ajustar todos os motores para eles ficarem na posição. Vocês devem ter visto que nesse vídeo eu não fiz o processo de ajustar o ângulo de cada um dos servomotores para ficar ali nos 90 graus. Eu não fiz isso porque no próximo vídeo eu quero tentar fazer um método um pouco melhor para isso.
Até porque quando tem que trocar um servomotor, vai acabar tendo que ser necessário ter esse processo para fazer quando o robô está montado. Então a gente vai fazer no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.